Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre a reversão em seu oposto, também chamada de inversão em seu oposto, que é um conceito importante da psicanálise. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho, a fim de que você possa receber novas notificações. Quando nós vamos para o texto A Pulsão e Seus Destinos, de Sigmund Freud, ele vai falar de 4 destinos da pulsão. Ele vai falar do recalque, da reversão em seu oposto, do retorno ao próprio eu e da sublimação. Ele dedica a maior parte do texto à questão da reversão em seu oposto e do retorno ao próprio eu. No entanto, todos esses mecanismos, eles são fundamentados no recalque. Então, o recalque deles é o que é o fundamento dos demais. Sem o recalque, não haveria os outros, né? Como que a gente vai entender um pouco essa questão? Primeiro, a gente precisa entender o que é recalque. É importante falar, é muito comum as pessoas confundirem recalque com repressão. Recalque não é repressão. Recalque é uma cisão entre uma representação e a sua carga afetiva correspondente, que a gente chama aqui de pulsão. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que esse giz aqui é uma representação. E essa caneta aqui é uma pulsão, uma carga afetiva. Desde o Descartes, por exemplo, no texto Paixões da Alma, é comum a gente distinguir uma ideia e o afeto correspondente a essa ideia. O Locke, por exemplo, faz uma distinção entre ideias de reflexão e ideias, né, que não são de reflexão, que são as representações. O que acontece? O que é isso, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma representação. Essa representação é a representação da imagem boa que eu tenho da minha mãe. Essa representação está conectada a um afeto. Esse afeto, aqui a gente vai chamar de pulsão ou carga afetiva. No caso da minha mãe, da imagem boa que eu tenho da minha mãe, esse afeto pode ser o amor. Agora pense o seguinte. O que é o recalque? O recalque é quando essas duas coisas se separam. O que acontece quando a representação se separa do afeto? A representação, existem várias outras representações que em outros momentos da vida, elas foram, digamos assim, recalcadas, passaram pelo mesmo processo e elas estão lá no seu inconsciente. Então eu vou pegar esses outros giz aqui. E essas são as representações que estão lá no seu inconsciente. O que vai acontecer? Essa representação que foi separada do seu afeto, ela vai ser puxada pelas representações que estão lá no seu inconsciente. Quem já estudou Hume pode entender melhor o que isso significa. O Hume tem uma noção que é o associacionismo. O que é o associacionismo? Certas ideias, elas se associam com outras por serem semelhantes. Então essas ideias é como se elas puxassem outras ideias que são semelhantes e elas ficassem acopladas juntas. Então o que acontece? Quando uma representação ela é separada do seu afeto, ou seja, uma representação que de alguma maneira ela não deveria estar conectada àquele afeto, ela vai ser semelhante às outras representações que passaram pelo mesmo processo e que estão lá no fundo do seu inconsciente. Claro que é uma metáfora isso, o inconsciente não é um lugar, mas é uma metáfora. O que vai acontecer? Essa representação que foi separada do seu afeto vai ser atraída por princípios de associação pelas ideias que já estão lá no seu inconsciente, ela vai se juntar lá. Mas o que acontece com esse afeto? O que acontece com ele? Aí que tem, né, 3 possibilidades. Ele pode se reverter em seu oposto, ele pode retornar contra o próprio eu, ou ele pode passar por um processo que a gente chama de sublimação. Neste vídeo, nós estaremos estudando só o primeiro caso, que é a questão da reversão em seu oposto. O que é a reversão em seu oposto? Existem 2 aspectos da reversão do seu oposto. Um aspecto está relacionado com os polos de atividade e passividade. Outro aspecto está relacionado à inversão de conteúdo. O polo relacionado à questão da atividade e passividade está muito relacionado a outro mecanismo, outro destino da pulsão, que é o retorno ao próprio eu. Por isso eu vou comentar mais rápido da questão da atividade e passividade. Por exemplo, né, vamos pegar aqui um afeto ativo, o desejo de ver uma outra pessoa sofrer. Aqui não necessariamente é um desejo perverso, todos nós temos um certo prazer em ver uma outra pessoa sofrendo, por exemplo, nos filmes de terror. Né, quem já assistiu filmes de terror,
né, sabe que é um pouquinho prazeroso aquelas cenas que tem, né, por exemplo, sei lá, a gente pega um filme de terror ou um filme de suspense, né, Massacre da Serra Elétrica. É prazeroso ver o cara do Massacre da Serra Elétrica conseguindo capturar as pessoas, né? Existe um certo prazer no sofrimento, em ver o outro sofrer. E não necessariamente isso é perverso. Não necessariamente isso é ruim. Todos nós temos isso. Então, às vezes eu quero... Já viu aquela música que fala? Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Então, assim, eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Ou seja, até a música, né, revela pra nós que é uma coisa humana sentir prazer no sofrimento do outro. É claro, o prazer no sofrimento do outro, em certos contextos, pode ser uma coisa tóxica, perversa, ruim. Sim, mas nem sempre. Existe o prazer da vingança. Vingança é uma coisa que não é legal, mas quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime hediondo e ela é punida não por linchamento, não por quem quer fazer justiça com as próprias mãos, mas pelo Estado, né? Ela é presa, devidamente presa, condenada e tudo mais, a gente fica satisfeito com isso, de saber que a pessoa está sofrendo por aquilo que ela fez de errado e sofrendo, né, de acordo com o que a própria justiça legalizada exige. É claro, fazer justiça com as próprias mãos ou vingança com as próprias mãos é sempre errado. Mas eu estou falando aqui do sentimento quando a gente vê uma pessoa que cometeu um crime hediondo e foi presa, foi devidamente julgada e presa por causa disso. Percebe, então, que a gente tem um certo sadismo. Então vamos pensar que a gente tem aqui um afeto de sadismo. Esse afeto de sadismo, então vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho um afeto de sadismo de querer ver uma pessoa que faz uma coisa errada ser punida por aquilo de errado que ela fez. Então tem uma representação aqui, vamos aqui colocar que é a representação de uma pessoa que fez uma coisa muito errada e que eu queria ver ela sofrer pelo erro que ela cometeu, sofrer justamente por aquilo. O que pode acontecer? Aconteceu o recalque. Vamos supor que essa representação foi para lá, esse afeto de querer ver o outro sofrer se converte no seu oposto. Qual que é o seu oposto? De querer você sofrer, de você querer ser vítima do sofrimento. Então, sei lá, às vezes, eu que tinha tanta raiva, tanto ódio de ver que uma pessoa fez uma coisa errada, quando eu faço uma coisa errada, aí eu começo a me autopunir, eu começo a ficar num processo de autocomiseração, de ficar, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu vou me punir por isso, eu não deveria ter feito isso, ai, como eu queria... E aí você quer que as pessoas te façam mal, porque eu mereço mesmo... Então, o que acabou de acontecer aqui? Uma reversão no seu oposto. O seu desejo de ver o outro sofrer se converte no seu oposto, que é o desejo de ver você mesmo sofrer. Ou de você mesmo ser a vítima do sofrimento. Então, isso é um par sadismo e masoquismo. Pode ser o contrário também, né? Então, sei lá, queria me punir muito por coisas erradas que eu faço. Só que quando eu vejo uma pessoa fazendo a mesma coisa errada, aí eu puno ela, eu queria ver ela sofrer pelo erro que na verdade eu também cometo. Outro caso, né, outro polo de atividade e passividade é o do voyeurismo e do exibicionismo. Aqui voyeurismo é o desejo de contemplar o outro, não precisa necessariamente ser sexual, igual sadismo e masoquismo não necessariamente é sexual no sentido genital, pode ser que seja, mas não necessariamente. Então o voyeurismo aqui a gente vai entender como desejo de ver o outro, contemplar o outro. E o exibicionismo como o desejo de ser contemplado, de ser visto. Então, de novo, eu posso ter muito desejo de ser visto. Nossa, como eu gostaria que as pessoas me vissem me vestindo bem. Como eu gostaria que as pessoas me vissem tirando uma boa nota. Como eu gostaria que as pessoas me vissem apresentando um trabalho num seminário. Então você tem um desejo de ser visto. Esse desejo de ser visto também pode aparecer como um desejo de ver o outro. Como eu gostaria de ver meu amigo se saindo bem numa prova. Como eu gostaria de ver aquilo. Então pode ser, ou seja, o mesmo afeto ele pode aparecer dessas duas maneiras. Como se fossem duas faces de uma mesma moeda. É importante dizer que nada na psicanálise é universal e determinista. Ou seja, todo sadismo é uma forma de masoquismo? Não necessariamente. Todo masoquismo é uma forma de sadismo? Não necessariamente. Todo desejo de contemplar é um desejo de ser contemplado? Não necessariamente. Mas além desse polo de atividade e passividade, o Freud vai falar de um segundo tipo de inversão ou reversão em seu oposto, que é a inversão de conteúdo.
A inversão de conteúdo é principalmente a inversão de amor versus ódio. Amor versus ódio. E aqui vai ser importante para a gente diferenciar uma coisa que a gente chama de oposto ou contrário de contraditório. O amor é o oposto do ódio, mas não o contraditório do ódio. E o ódio é o oposto do amor, mas não o contraditório do amor. Essa diferença entre contrário e contraditório aparece, por exemplo, em Aristóteles, quando ele vai ali fazer o chamado quadrado das oposições na lógica, e ele vai falar que existem dois tipos de oposições. Uma que ele chama de contradição, que é quando uma coisa exclui a outra, e outra que ele chama de contrário, que são duas coisas opostas, mas que podem estar juntas, podem andar juntas. Isso no Aristóteles está relacionado com a lógica, né? Outra questão, uma questão de lógica, mas aqui a gente vai pensar relacionado a essa questão do afeto. Afetos contrários não necessariamente são afetos contraditórios. O contraditório do amor não é o ódio. O contraditório do amor, a gente vai ver, é a indiferença. O contrário do amor, sim, é o ódio. Mas é contrário em que sentido? No mesmo sentido da moeda. Então eu quero que vocês pensem aqui comigo. Eu tenho aqui na minha mão uma moeda. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui uma moeda. Essa moeda tem aqui cara e coroa. Cara e coroa. Quando eu pego essa moeda, cara e coroa, o que acontece? A cara, ela é o lado oposto da coroa. Só que percebe o seguinte, cara e coroa são, a gente tem até essa expressão, duas faces de uma mesma moeda. Então, quando a gente estiver falando de afetos contrários, quando a gente está discutindo a reversão em seu oposto, são afetos que andam juntos. Eles são opostos, mas eles são duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, eles são opostos, mas são duas faces de uma mesma moeda. Isso é muito importante aqui para a gente entender, então. Amor e ódio não são contraditórios. Amor e ódio são duas faces de uma mesma moeda. Não quer dizer que todo mundo que a gente ama, a gente também odeia. Não quer dizer que todo mundo a gente odeia, a gente também ama. Mas, geralmente, amor e ódio costumam andar juntos em muitas circunstâncias. Como eu disse, nada na psicanálise é determinista e universal. Mas, quando a gente está falando do mecanismo de reversão em seu oposto, amor e ódio, eles são duas faces de uma mesma moeda. Eles não são contraditórios. Eles são opostos, assim como cara e coroa. Então, né, um exemplo muito claro, né? A gente percebe isso. Vocês já perceberam casos de pessoas que amam alguém, têm um amor por aquela pessoa, mas como esse amor às vezes não é correspondido, depois a pessoa passa a agir com ódio por aquela pessoa, né? Isso é comum muito de acontecer, né? Alguns casos em que você fala assim, nossa, mas você tá tão implicado que aquela pessoa tá com tanta raiva dela, tá com tanto ódio dela que não sei não, hein? Quer dizer que todo caso em que uma pessoa está com raiva, com ódio, implicada com alguém, é porque essa pessoa ama aquela? Não necessariamente. Mas em alguns casos isso acontece, né? E quando isso acontece, nós temos o mecanismo de reversão em seu oposto. Então essa é uma inversão que a gente chama de inversão de conteúdo. Então é como se a gente tivesse aqui, vamos supor aqui, né? Nós temos a representação e a gente tem o afeto de amor. E esse afeto vira o contrário e se torna afeto de ódio. Então vamos imaginar aqui, para vocês pensarem comigo, que aqui eu tenho, né, a coroa. Vamos supor que a coroa é o ódio. E aqui eu tenho a cara. Vamos supor que a cara é o amor. E aqui eu tenho uma representação. Essa representação aqui, eu vou imaginar que essa representação se conectou a esse afeto depois que aconteceu o recalque. Então, por exemplo, aqui está um afeto de amor. E esse afeto pode se reverter em seu oposto, ou seja, afeto de ódio. Então é isso daqui. É como se... O que é a reversão em seu oposto? É virar a moeda. Tá vendo? Isso aqui é a reversão em seu oposto. Agora, por que é complexo isso? Por que é muito mais complexo? Não é tipo assim, se uma pessoa estiver odiando alguém, é porque ela ama aquela pessoa. Não é assim. Por que é mais complexo? Porque acontece o seguinte. Vamos supor aqui que eu tenho um afeto
de amor conectado a uma pessoa X. Conectado, vou dar um exemplo aqui bem único, né? Não é para vocês universalizar o que eu vou falar, não. É único, é um caso específico, hipotético. Não quer dizer que todo caso é assim, não quer dizer que todo caso é isso. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um afeto de amor. Eu amo o meu pai. Só que assim, embora eu também ame o meu pai, eu também sinto ódio por algumas questões relacionadas ao meu pai. Então, vou colocar aqui do lado do ódio, que é o lado da coroa. Então, eu tenho um sentimento de ódio muito forte pelo meu pai, porque ele é um pai ausente, porque ele não é um pai presente, né? Então, tudo bem. E essa representação aqui sofre um recalque. A representação vai para lá e ela vai se juntar às outras representações no inconsciente. E esse afeto de ódio pelo meu pai, ele vira aqui, ó, amor, reverte o seu oposto, e esse amor eu encontro uma pessoa. Uma pessoa que talvez tenha características que lembram o meu pai, ou que talvez não necessariamente lembra o meu pai, mas é uma figura masculina, por quem o sentimento que eu nutria pro meu pai, eu vou passar a nutrir por essa pessoa. Então esse afeto de amor se conectou a essa pessoa. Poderia ser o contrário, né? Eu poderia ter dito que no caso do meu pai eu tinha um sentimento de amor, depois que desconectou do meu pai ele se converteu no ódio, e agora eu sinto muito ódio da pessoa com quem eu estou namorando. E às vezes eu não entendo por quê. Nossa, por que eu tô com tanta raiva, com tanto ódio da pessoa que eu tô namorando? Talvez porque eu esteja transferindo os sentimentos que eu tinha pelo meu pai para ela. Então assim, o ódio que eu tenho por ela, talvez não seja sobre ela, talvez seja sobre a figura do meu pai. Agora, o que eu quis falar para vocês, pra gente não fazer psicanálise selvagem. Isso é, cada caso é um caso. Não é todas as pessoas que sentem ódio do namorado é porque tem um conflito mal resolvido com o pai. Pelo amor de Deus, não interpretem assim. Na psicanálise, cada pessoa é única, cada caso é único. Então eu quis citar aqui um caso hipotético. Não quer dizer que todo caso é isso. É muito importante vocês não cometerem esse erro na psicanálise de universalizar as coisas. Mas o que é importante, eu acho, dessa questão da reversão ao seu oposto, é a gente entender que amor e ódio, eles não são contraditórios. Então, às vezes, né, você está confuso porque você sente raiva ou sente ódio da pessoa que você ama. E eu queria dizer para você, sentir ódio ou raiva da pessoa que a gente ama é normal. Amor e ódio não se excluem. Eles são opostos, contrários, mas não contraditórios. Eles são contrários da mesma maneira que cara e coroa são contrários na moeda, mas eles são duas faces de uma mesma moeda. O contraditório do amor é a indiferença, é o desrespeito. Quando você não tiver mais respeito pela pessoa com quem você está, quando você não tiver interesse, quando você for completamente indiferente pela pessoa que você está, aí sim pode ser que não haja amor. Mas se você sente raiva, sente ódio da pessoa que você ama, é importante você saber que isso é completamente normal. Toda raiva é legítima, seja uma raiva baseada em uma justificativa boa ou não. Então, não confunda raiva e ódio com o contraditório do amor. Amor e ódio não são contraditórios. Amor e raiva não são contraditórios. Geralmente, nós sentimos raiva e ódio justamente das pessoas que nós mais amamos. Porque as pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais podem despertar sentimentos de raiva ou ódio em nós. É normal sentir raiva ou ódio das pessoas que nós amamos. E toda raiva é legítima. Você sentir raiva ou ódio da pessoa que você ama não quer dizer que você é tóxico, não quer dizer que você seja ruim, não quer dizer que haja um problema em você ou no relacionamento. Porque amor e ódio são sentimentos que são como duas faces de uma mesma moeda. Não há amor quando há desrespeito. Não há amor quando há completa indiferença. Mas amor e ódio não se excluem. Amor e raiva não se excluem. Então isso é muito importante. Não quer dizer
que toda pessoa que eu amo, eu também odeio. Não quer dizer que toda pessoa que eu odeio, também eu amo. Não vamos universalizar. Eu posso, sei lá, vamos supor que eu sou petista, eu odeio o Bolsonaro. Não quer dizer que eu amo o Bolsonaro. É muito mais complexo. Né? Mas é importante da gente entender que existe esse mecanismo psicológico em que amor e ódio podem andar juntos. Às vezes podem ser parecer de outras formas, como desejo e medo, né, que são dois opostos, mas que podem andar juntos. Não necessariamente tudo que eu desejo eu tenho medo, ou tudo que eu tenho medo eu desejo, não vamos universalizar. Mas eu gostaria que vocês entendessem isso, que amor e ódio não se excluem. Amor e ódio não se excluem. Então, assim, saiba que, né, isso é muito importante de dizer, que se você sente raiva de uma pessoa, se você sente ódio de uma pessoa, isso não quer dizer que você não ama essa pessoa. Amor e ódio são sentimentos que naturalmente costumam andar juntos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais. E se você gostou do vídeo, tem o meu Pix na descrição, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento pelo vídeo. E também gostaria que você compartilhasse o vídeo, comentasse o vídeo, o que você achou do conceito, o que você achou do vídeo. Fique à vontade para comentar. E até mais.